Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano. Vamos começar com a resolução da aula 13. Na primeira atividade ele diz o seguinte: qual das igualdades abaixo é verdadeira? Certo? Então, utilizando os conhecimentos que tivemos lá nas propriedades, vamos observar o seguinte caso, né? O seguinte caso, que quando eu tenho um radical com índice n e um número qualquer com um expoente parecido com o índice, ele fica dessa forma, ó. Então, o expoente aqui desse número passa a ser dividido pelo índice do radical, ok? Então, no primeiro caso, eu tenho lá raiz quadrada de 1458 ao quadrado. Opa, raiz quadrada de 1458 ao quadrado. Então, temos um caso parecido com o que eu coloquei no quadro, né? Onde eu tenho o 2 dividido por 2, beleza? Então, quando eu tenho isso, a resposta é apenas 1458. Dessa forma, 1458, né, ao quadrado. O índice aqui é 2. Então, vou ter 1458. 2 dividido por 2, certo? Vai dar 1 aqui, né? Tem a resposta como a divisão número 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 1458, ok? Muito fácil. Na questão B, no quesito B, eu tenho raiz cúbica de 9. Opa, raiz cúbica de 9. Se eu multiplicar o 3 vezes, será que dá 9? Não, a gente já sabe que apenas 2 vezes, 3 vezes 3, que é 9. Então, a letra B estaria errada, ok? Na letra C, eu tenho raiz quadrada de 120. Só que percebam que depois da igualdade eu tenho raiz cúbica de 120. Então, essa C também está errada, ok? Na questão número 2, ele diz o seguinte: calcule as expressões. Lembrando que tanto faz eu ter um número com expoente, o exemplo. Vamos utilizar aqui já o 64, né? 64, aonde eu tenho 1/3, ok? Então eu sei que isso é o índice do radical e esse aqui é o expoente do número 64. Então vai ficar o quê? Raiz cúbica de 64 elevado a 1, né? Elevado a 1, beleza? Sabendo que a raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz quadrada de 81 é 9, então eu vou ter o seguinte caso aí, né? Ó, a raiz cúbica de 64 é 4, né? A raiz quadrada de 81 vai ser 9 menos, né? Menos 12. Então, eu vou ter o seguinte caso: 4 mais 9, 13. 13 menos 12 é igual a 1. Ok? Na questão de baixo, é semelhante ao caso do 64. Eu tenho 10 mais 1 com expoente 2/3, mais 121 com expoente 1/2, né? Então, eu vou ter o quê? Raiz cúbica de 1 elevado ao quadrado. Eu sei que a raiz cúbica de 1 elevado ao quadrado é ele mesmo, é 1, certo? E a raiz quadrada de 121 é 11. Então, 10 mais 1, 11. 11 mais 11, 22, ok? Beleza? Na terceira questão, ele diz o seguinte: Marcelo e Ariane estão jogando dominó, envolvendo raízes e potências. O objetivo desse jogo é encaixar peças cujos valores são iguais. Observe como eles encaixaram as peças em uma rodada. Percebam aí que na primeira pedrinha para a segunda eu tenho 5 ao cubo. 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. E eu tenho a resposta 125, então está correta, né? Da segunda para a terceira, eu vou ter 27 com o expoente 1/3,
certo? Com expoente 1/3. Então, esse expoente 1/3 eu vou ter o quê? Raiz cúbica de 27 elevado a 1. Raiz cúbica de 27 é 3, então está correto, né? Na pedrinha que tem descendo, eu tenho lá raiz cúbica de 27. Opa, então eu já disse anteriormente que 27 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 27. Então também está correto, né? Depois eu tenho raiz cúbica de 49 ao quadrado, certo? Eu posso escrever ele como 49, né? O índice passa a dividir no expoente, então vai ter o quê? 49 com o expoente 2/3. Então aí está corretamente colocado as pedrinhas, ok? Então a resposta seria sim, ok? Na questão 4, ele diz o seguinte: em certo momento do jogo, Marcelo encaixou as seguintes peças. Ó, percebam aí que eu tenho 125 elevado a 2/3, certo? Só que 125 elevado a 2/3, eu teria uma raiz cúbica de 125 ao quadrado, certo? Desta forma. Desta forma. 125, né? 2/3. Então, isso ficaria dessa forma. O número que divide aqui, vem para cá. Tenho 125. O número que está sendo dividido por 3 passa como o expoente do número dentro da raiz. Então, nesse caso, estaria errado. Então, não está correto, certo? Na questão número 5, ele diz o seguinte: determine um radical equivalente. Então, a gente vai utilizar as mesmas propriedades que a gente viu nas questões anteriores. Eu tenho uma raiz quadrada de 12 elevado a 20, né? Lembrando que o índice da raiz passa dividindo o expoente do número que está dentro da raiz. Então, eu tenho uma coisa parecida como 12 com o expoente 20 sobre 2. Só que 20 sobre 2 é a mesma coisa que 10. Então, a igualdade é 12 elevado a 10ª potência, ok? Na letra B, eu tenho raiz quadrada de 35 elevado a 11, que eu posso escrever como 35, 11 dividido por 2, com o expoente 11 dividido por 2, ok? E para finalizar, a letra C, eu tenho 47 com o expoente 1/2, certo? Lembrando que o 2, que está dividindo 1, ele é o índice da raiz, certo? Então, por isso que não aparece. E fica a raiz quadrada de 47, ok? Nossa aula vai ser identificação de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Vamos lá para a nossa aula. Essa aula a gente vai trabalhar sistemas de equação, especificamente com com equações do primeiro grau, ok? Ou seja, nessa equação do primeiro grau, eu vou ter duas incógnitas, x e y, a e b, c e d. Então, o interessante é aparecer duas incógnitas, ok? O primeiro método que a gente vai utilizar aí é o de substituição. Mas como ocorre isso? Vamos ver esse exemplo aí, ó. Em um estacionamento entre carros e motos, há 12 veículos, certo? Então, entre carros e motos tem 12 veículos, sendo a maioria carros. A diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos é igual a 3. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, no primeiro momento, ele diz lá, entre carros e motos, eu tenho 12 veículos, certo? No primeiro momento. Depois ele falou, a diferença, né, do dobro de motos para o de carro é 3, beleza? Então, eu tenho aí duas equações do primeiro grau. Com essas equações, eu posso fazer um sistema, certo?
um sistema aonde eu tenho que esse daqui com esse daqui, né? Eu posso fazer uma substituição utilizando uma dessas daqui. Então, seria bom a gente renomear, vamos lá, equação 1 e equação 2. Enumeramos as equações, ok? Percebam aí que eu fiz o seguinte, ó. Na primeira equação, certo? Na primeira equação, eu isolei o valor de x, né? Então, essa primeira equação vai ficar como? X é igual a 12 menos y. Ok? Ó, perceba aqui. O y está com o sinal de mais, ele passa para o outro lado da igualdade com o sinal negativo, certo? E depois, após fazer isso, eu vou substituir nessa outra equação, certo? Como que fica? X menos 2y é igual a 3, né? Substituindo aqui, ó. Vamos substituir na segunda equação, ok? Aonde tem x, eu vou utilizar esse valor aqui, ó. Então vai ficar 12 menos y, certo? Menos 2y igual a 3. Então percebam que aonde tem x, eu coloquei o valor 12 menos y, certo? 12 menos y menos 2y, eu tenho o valor de menos 3y, que é igual a 3, ok? Isolando os valores aqui aonde eu tenho y, eu tenho 3 menos 12. Percebam que 12 está positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Menos 3y é igual. Tenho 3 reais, só que eu devo 2 na cantina, eu fico com menos 9, eu fico devendo 9 lá ainda, né? Y é igual. Aqui eu tenho menos 3, eu passo dividindo menos 9, ó. Certo? Então y é igual a 3 positivo, menos e menos, mais 9 dividido por 3, 3, ok? Então eu achei o valor de y, achei o valor de y, ok? Agora, é só substituir em alguma dessas equações aqui, que eu acho o valor de x. Então eu pego o y aqui e substituo em qualquer um, eu posso escolher qualquer uma. Então vamos escolher a equação número 1, onde eu tenho x mais y igual a 12, ok? O valor de y é 3, então eu tenho x mais 3, que é igual a 12. X é igual, 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo, ó. Então x é igual a 9, né? A 9, ok? Então, os valores de y é 3 e os valores de x é 9, beleza? Então, no estacionamento, eu vou ter o quê? 9 carros e 3 motos, beleza? Percebam aí como é fácil o método de substituição, ok? Vamos lá para o próximo caso, certo? Agora, eu tenho o método da adição. Percebam aí que agora eu vou trabalhar com outro método da adição, que é totalmente diferente do método de substituição. Então, vamos aprender. Eu tenho lá um sistema de equação, né? Um sistema de equação desta forma. Vamos lá. X mais y igual a 20, né? E depois eu tenho 3x mais 4y igual a 72. Beleza? Vamos renomear enumerar, né? Vamos enumerar aqui como equação 1 e equação 2. Sempre façam isso para facilitar a resolução, certo? Perceba aí que eu posso fazer o seguinte caso. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar uma equação dessa, ou a primeira, né? Vou pegar a primeira, que é que eu posso multiplicar com um número aqui, negativo, e posso fazer a soma com o de baixo. Vamos lá. Se eu multiplicar essa de cima por menos 3, né? Multiplicando essa de cima por menos 3,
eu vou ter menos 3x menos 3y, que é igual a menos 60. Ok? Então perceba que eu multipliquei essa parte de cima todas por menos 3. Menos 3. E embaixo eu só vou copiar a outra equação número 2. 72. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3. Opa. Menos 3 mais 3, né? Corta aqui, porque vai dar 0. Menos 3 mais 4y, eu tenho y. Que é igual a menos 60 mais 70. E 2 vai ficar 12. Então, achei o valor de y. Ok? Achei o valor de y. Agora, para achar o valor de x, basta apenas substituir. Então, vamos utilizar a equação número 1, que é mais simples, né? Ó, x mais y igual a 20. X mais 12, que é igual a 20, né? Onde tem o y, substituo por 12. X é igual a 20. 12 está positivo, ele passa negativo, certo? Então, x é igual a 20 menos 12, que é 8, ok? Então, a minha solução, o x é 8 e o y é 12, ok? O conjunto solução é esse aí, ok? Vamos fazer aqui com os parênteses, né? Para ficar mais interessante. O conjunto solução é esse aqui, ok? Só que eu também posso trabalhar essas partes com o gráfico. Então, ó, vamos agora representar esses sistemas a partir de um gráfico, certo? Porque as equações elas podem ser representadas em um gráfico. Sabendo que o gráfico da equação do primeiro grau é sempre uma reta, certo? É sempre uma reta. Então, como eu posso fazer isso? Vamos lá. Eu tenho os valores lá da equação x mais y igual a 3 e a outra segunda equação x menos y igual a 1, né? Então, ó, x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, né? Enumerando elas ficam 1 e 2, né? Ó, 1 e 2, ok? Primeiramente, a gente vai resolver a equação número 1, certo? Então, essas daí eu posso atribuir alguns valores para x, certo? Então, vamos lá. Eu tenho x mais y igual a 3, ok? Eu posso escrever isso aqui para y, certo? Para achar os valores de y. Já que eu vou atribuir os valores para x, certo? Então, y é igual a 3 menos x, ok? Lembrando que o x está positivo, ele passa negativo. Atribuindo os valores para x, eu tenho lá, ó, certo? Eu tenho os valores 0, 1 e menos 1. Aonde tiver x, eu vou substituir por esses valores, certo? Então, aqui eu tenho os valores para y igual a 3 menos x. Então, 3 menos 0, para o primeiro zero, eu tenho o valor de 3, ok? Substituindo o x agora por 1, eu tenho y igual a 3 menos 1, 2. E agora eu vou substituir o valor de x por menos 1, né? Então vai ficar 3 menos menos 1, que vai dar uma soma, que aqui vai dar 4, ok? Então eu tenho os valores para y, né? Y em relação à equação. Para a equação número 2, então, ó, a segunda equação que eu tenho x menos y igual a 1, ela pode ser escrita da seguinte forma, ó, em relação a y, né? Onde eu tenho 1 menos x, ok? 1 menos x. Quando eu faço a multiplicação por menos 1,
eu vou ter o seguinte caso. Aqui está negativo, né? Ele passa a ser positivo. O 1 fica negativo, mas eu posso escrever da seguinte forma. Y menos 1, ok? Multiplicando vai ficar menos 1. O x ele fica positivo, certo? Então vamos lá. Eu tenho os valores para x, que é 0, 1 e 2. E a equação em relação a y, certo? Então, primeiro caso, 0 menos 1, né? 0 menos 1 é menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1 é 1, ok? Jogando no plano cartesiano, eu vou falar aqui diretamente para a gente não... Como já está feito aí, vocês podem observar que as coordenadas que eu obtive foi o seguinte caso. Para o primeiro caso, certo? Vocês podem ver aonde x é 0, lá no plano cartesiano o y vai ser 3. Então eu tenho 0, no plano cartesiano aqui vai ser 3, ok? Para y. 1 em x, né? E aqui y. 1, eu vou ter 2 em y, certo? Então eu já faço as ligações, ok? E menos 1 em x, menos 1 em x, certo? Eu vou ter 4 em y, certo? Então aqui, ó, eu vou ter esse valor aqui embaixo. 4 em y, menos 1 aqui em cima, né? 4, ok? No segundo caso, eu vou ter o seguinte caso, ó, aqui, ó. No y, no x é 0, 0, eu vou ter menos 1, menos 1. No x é 1, y vai ser 0, então fica aqui a bolinha, certo? No x é 2, do x é 2, do y é 1. Certo? Então, no primeiro caso aí, eu vou ter as seguintes ligações, né? Ó, as seguintes ligações. Do menos daqui eu vou subir, certo? Ok? E aqui eu vou passar por onde aqui, ó? Ficou meio errado aí o gráfico, mas vocês podem perceber lá que vai passar pelo 4, né? 4, 3 e eles vão se cruzar nos pontos. Que ficou errado o gráfico aqui, eles vão se cruzar nos pontos 2, né? E 1, ok? Então as coordenadas que os gráficos vão se cruzar é nas coordenadas 2 e 1, ok? Beleza? Então vamos lá. Classificação dos sistemas lineares. Lembrando que os sistemas lineares podem ser classificados em possíveis e impossíveis, beleza? Quando elas são possíveis, eu tenho dois casos para os sistemas possíveis. Os determinados e os indeterminados, certo? Os possíveis determinados, eles vão ter apenas uma única solução, certo? Para os possíveis indeterminados, eu vou ter mais de uma solução. E para os impossíveis, eu não vou ter nenhuma solução para esse sistema, ok? No exemplo que eu coloquei para a gente relembrar o que a gente viu na aula hoje, eu tenho o seguinte caso, ó. A soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. Sendo assim, é correto afirmar que o produto xy é igual a... Então perceba lá que ele diz o primeiro. X mais 2y é igual a menos 7, certo? E 3x menos y é igual a 7. Foi o que ele disse no enunciado. Jogando no sistema, vou fazer o seguinte caso. Ó. Vou multiplicar a segunda equação, multiplicando por 2. 3x menos y é igual a 7 vezes 2. E vou obter abaixo, ó, que eu vou repetir a primeira equação, né? X mais 2y igual a menos 7. E multiplicando a de baixo fica 6x menos 2y igual a 14, certo?
Vou cancelar aí os y, ó, 2y menos 2y, 0. Então, e somo x mais 6x, que fica 7x, ok? Menos 7 mais 14, eu tenho um valor de 7. Então, 7x igual a 7, como vocês podem estar vendo aí a resolução. Passo o 7 dividindo o outro 7, o 7 que estava multiplicando o x, e tenho uma resposta igual a 1. Então, x é igual a 1, ok? Depois é só fazer a substituição em um dos casos acima, em uma das equações, certo? Então, eu escolhi o quê? X mais 2y igual a menos 7, certo? E eu tenho o quê? X é igual a 1 mais 2y igual a menos 7, certo? Então, passando 1 para para o outro lado da igualdade, eu tenho menos 7 menos 1. Isso eu vou ter a outra parte igual a 2y igual a menos 8, certo? Y é igual a menos 8 sobre 2, que eu passo 2 que multiplicava y, dividindo o menos 8. Lembrando do jogo de sinal, menos e mais é menos, então a resposta aí é y é igual a menos 4, ok? Só que lá no enunciado diz o seguinte: quanto é, ou dizer assim, quanto é o produto de x por y, né? Então só é fazer x vezes y é a mesma coisa que 1 vezes menos 4, onde o valor de x é 1 e o de y é menos 4. E temos a resposta menos 4, ok? Boa aula, galera, e até semana que vem.